Desde que nós começamos a igreja, a preocupação com a cabeça e o coração de cada um de nós, ou do grupo como um todo, fica sempre martelando na minha cabeça. Nós costumamos tomar decisões de acordo com o que a gente aprende na vida. E uma das coisas que eu observei e aprendi, eu ia falar observi e aprendei. Observei e aprendi. E eu queria que você prestasse atenção nisso, que eu acho isso um ponto importante, um dos pontos importantes na nossa caminhada. É que todas as vezes que eu encorajo alguém, em que a exortação é um encorajamento de fé, para que você olhe para o autor e consumador da sua fé, para que você tenha esperança no Deus que cuida de você. Todas as vezes que numa pregação ou num ensinamento, nós dizemos que você deve confiar nele, que você deve olhar para a tua história e tudo que Deus tem feito, e olhar adiante na perspectiva do Senhor, que continua sendo bom e sempre será. Esse ensino pode se confundir com um outro lado, que é quando eu olho para você e digo para você que você é bom, que Deus te ama, porque você é bom, e que você vai conseguir, e que Deus vai te abençoar, e que porque você entregou aquela oferta, Ele agora tem a obrigação de te dar. Ao mesmo tempo que alguém pode te ensinar que você pode depender de Deus e confiar nele, o discurso vai caminhando para um outro lado, aonde você não confia mais em Deus. Ele é bom e tem poder desse lado aqui, e eu dependo dele porque ele é meu Senhor. Desse lado aqui, eu continuo dizendo que ele é bom e tem poder, só que ele me dá as coisas porque eu mereço e porque eu sou bom e porque eu fiz a coisa certa. Parece igual, mas irmão, diferencia esses dois discursos dentro de você. Porque esse aqui, primeiro, ele sempre te mantém na dependência de alguém que é sobre você e que é bom. E nesse segundo, ele coloca a dependência em você e no que você faz. Ele é bom, ele é maravilhoso, mas eu dei a tal oferta, eu fiz aquela oração, eu completei a campanha e agora eu devo passar no balcão do pacote e receber o meu produto final, porque afinal de contas, aí eu vou dizer algumas palavras que você já ouviu, eu tenho habilitação para ser abençoado, eu tomei posse do meu milagre. Não é mais uma dependência da soberania e da vontade de Deus. Apesar dele ter poder e ser Senhor, a minha atitude tirou dele o plano, a vontade e o propósito. Agora ele só tem poder, mas a vontade é minha e o tempo é meu. Eu divido o senhorio das consequências com Deus. Aqui não. Eu tenho esperança nele, eu confio no seu poder, eu sei que ele é Senhor, mas eu entendo que nada que eu faça vai mudar quem Deus é e nem quem eu sou. Ele continua sendo Senhor e eu continuo sendo servo. Se eu disser a você, profetize que vai acontecer, eu estou mentindo, porque a Bíblia não diz isso. Vou
Todas as vezes que um profeta proferiu uma palavra, não foi porque ele quis proferir para que acontecesse, foi porque Deus disse a ele: diga porque eu estou fazendo. Na verdade, nenhuma profecia partiu do profeta, ela sempre parte de Deus e volta para Deus, porque Ele é começo e fim de todas as coisas. Seu irmão e profetize para ele. Não vire para o seu irmão e não profetize: se eu fizer isso, me mate, irmão. Não vire para o seu irmão e não diga isso. Não diga coisas que Deus não disse para você dizer. Não invente, não brinque com o sentimento das pessoas. Diga apenas o que Deus diz. Ande apenas como Deus quer. Esse sentimento tem destruído pessoas. A tentativa de manipular Deus ao seu bel prazer, a tentativa de transferir para rituais, ainda que sejam orações e cânticos, o domínio de Deus, é uma heresia. É muito interessante, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, feito em carne, dizendo: toda autoridade é me dada nos céus e na terra, dizer ao Pai: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu e você precisamos dizer a Ele qual é a nossa, obrigando-o a fazer o que queremos? E por que ficamos tão desesperados e abatidos quando não acontece o que queremos, como crianças mimadas, que o pai não deu o que eu queria e eu vou bater o pé? Temos uma fé infantil e não conseguimos. E quando eu digo para alguém que isso aqui é uma heresia, ela fica desnorteada e diz: então o que é fé? Fé é confiar que o Jesus que morreu por mim na cruz é bom e cuida de mim. Isso é fé. Fé é crer que Ele é o meu Deus e que no momento da minha dor eu apresento a Ele a minha dor, crendo que Ele é poderoso para fazer aquilo que eu pedi e poderoso para fazer melhor do que eu pedi, poderoso para fazer diferente do que eu pedi, e sabendo que o que Deus fizer será bom, porque eu confio nele, ainda que seja diferente do que eu pedi, ou ainda que não aconteça nada do que eu pedi, porque eu creio que eu não dependo apenas do que eu pedi. Na verdade, eu dependo de Deus. Não é engraçado quando uma pessoa está sem dinheiro e ora com fé para que Deus lhe dê dinheiro e diz: eu tenho fé que eu vou ganhar esse valor. E quando o valor não vem, ela não tem fé para ficar sem aquele dinheiro. Sim, porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram sem. Multiplicou farinha, multiplicou azeite, pão, peixe. Apareceu moeda na boca do peixe que Pedro pescou. Não foi do jeito que a pessoa queria, não apareceu trabalho nem emprego. Alguém veio e repartiu. Na verdade, o jeito que Deus faz pouco importa. O que importa é que Ele cuida de mim. Mas nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas creem que Deus dá dinheiro, mas não creem que podem viver com Deus sem o dinheiro, porque o Senhor deles não é Deus, o Senhor deles é o dinheiro. Cuidado. O que nos leva a sermos devotados a Deus? O que nos leva a amarmos a Deus e oferecermos a Ele a nossa adoração? Desse lado de cá, a adoração é falsa. Porque nesse segundo exemplo, quando Deus me abençoa, eu sou grato a Deus, mas não completamente, porque também eu fiz a minha parte. Foi porque eu orei, foi porque eu ofertei, foi porque eu fiz a campanha, foi porque eu furei onda, foi porque eu dei 7 pulos. Eu fiz um monte de coisas. Tanto é que os outros irmãos, quando eu dou testemunho, ficam ao meu redor tentando ver se pegam a minha unção. E querem repetir o que eu faço, porque eu sou melhor do que eles, porque Deus abençoou primeiro a mim do que a eles.
Uma competição e uma estratificação de espiritualidade começa a acontecer no meio da comunidade. Além disso não ser saudável e nem bíblico, isso não é corpo, porque o princípio do corpo é que um membro trabalha pelo outro, mas nesse princípio aqui cada um trabalha por si. E o interessante é que quando eu adoro a Deus, é quando Ele me dá o que eu pedi, e parcialmente porque também eu fiz a minha parte. Não é uma adoração completa, porque quando não acontece o que eu quero, ou eu faço outra campanha, ou eu saio da igreja e ligo a TV, troco de canal e vou para uma outra que ofereça o amor retornando em 3 dias. Eu dou uma oferta para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito, e o meu amor volta em 3 dias. Um mercado de bênçãos envolveu a minha vida e eu chamo isso de fé. Mas do lado de cá, no primeiro exemplo, a minha adoração não está ligada ao fato daquilo que Deus me deu materialmente, apesar de que Ele é poderoso para dar. Não está apenas ligada ao fato do milagre que Deus fez em mim, apesar de que Ele é poderoso para fazer e faz. Mas a minha entrega a Deus vai muito além disso. Eu resumiria essa minha introdução com a minha história. Eu me lembro pontualmente na minha cabeça, já brinquei com isso, o dia que eu fui com meu pai, na 25 de março, eu não sabia que era 25 de março, mas ele levou eu e meu irmão numa loja de brinquedos e comprou o Autorama Fittipaldi. Eu me lembro desse dia, me lembro do cara puxando a caixa do Autorama de cima da pilha. E a gente foi para casa e eu estava estarrecido. Eu me lembro do dia em que parou o caminhão do Mapping na minha porta, e você que é mais novo não sabe que profunda emoção é o caminhão do Mapping parar na sua porta. Não é na porta do vizinho, a vizinhança inteira. E eu e meu irmão ganhamos uma bicicleta Caloi. Me lembro também do dia que ele foi comigo lá em Moema comprar a minha primeira guitarra, que eu comprei no jornal Segunda Mão. Depois mudou para primeira mão, agora é só site. Agora tem OLX e Mercado Livre. Vou me lembrar de mais alguns momentos desses, quando ele me deu um relógio da Galeria Pagé, e foi o primeiro relógio que eu tive. E quando eu pus no pulso, eu sou tão afobado e mão de alface, que ele caiu e quebrou na hora. Eu não cheguei nem a usar. E aí demorou mais alguns meses para ele poder comprar um outro para mim. E eu deveria ter colocado o relógio em cima da cama. Se cai, cai no colchão. Mas, quando meu pai faleceu, eu já tinha 34 para 35 anos. Mais. Estava perto dos 40 já. Estava com 38. E... Bom, foram muitos dias, 365 dias por ano. Foram muitos aniversários, foram muitos anos, ano novo. Bom, se eu fosse grato e amasse meu pai por esses presentes, eu teria que contar mais alguns no dedo. Mas a relação de pai e filho vai muito além das coisas que o pai faz. Mas apenas pelo fato da geração e o cuidado da geração como um todo desde a infância, parece que bate dentro de nós como uma gratidão muito maior. Meu pai era um vendedor de autopeças, ele não era uma família rica. Aliás, muitos de nós assim, da mesma forma, ele é a primeira geração, meu avô veio da Itália e meu pai nasceu no Brasil, mas muitos aqui talvez vão contar no dedo, de meia dúzia que eu contei, você vai contar menos. Talvez até nunca tive um Autorama nem uma bicicleta. Isso não mudou o teu amor para com o teu pai e a tua mãe. Por que nós fazemos isso com Deus? E por que nos vendem a ideia de que o valor de Deus e o valor da fé é o número de coisas que eu ganho, número de bênçãos ou milagres que estão acumulados na minha prateleira? Por que minha adoração e meu louvor está ligado a isso e não a minha história de vida, gerado a partir da cruz com Ele? Por que nós fazemos da nossa fé mais um elemento de mercado?
Porque somos carentes? Porque somos um país subdesenvolvido? Não, é em desenvolvimento. Para, irmão. Subdesenvolvido. Nossas ruas é só buraco. Estamos em São Paulo. Nossos hospitais não tem vaga. Para. Escola não tem professor. Posto de saúde não tem médico. Isso aqui. Fecha parênteses. Daqui mais alguns minutos meu remédio faz efeito. Então é melhor eu guardar. E sabe, irmãos, que aqui nas pregações eu sempre bato na tecla sobre quem somos, a consciência de quem somos. Eu coloquei esse tema, a consciência e a gratidão. A consciência de quem nós somos. Agora eu vou ler o texto. Mas relaxa, eu já estou pregando. Né? Nossa, ele vai ler agora e começar a pregar. Não. A pregação agora vai ser curta. Lucas 7,36. Lucas capítulo 7. Abra seus aplicativos, suas bíblias, iPads ou, como diz o Datena, na tela. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Um fariseu convidou Jesus para jantar em casa. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, era uma prostituta, provavelmente, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um perfume, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Só parar aqui. Naquela época, um jantar social, quando um convidado especial era convidado para jantar na casa de alguém, esse era um evento meio que público. As pessoas da vizinhança poderiam ir, vai ter um jantar na casa do fulano. Elas não poderiam participar do jantar, não poderiam comer, mas elas poderiam ouvir a conversa, assistir o que acontecia. É um hábito interessante, isso não faz parte do nosso hábito, por exemplo, aqui em São Paulo. Quando alguém faz isso, é penetra, é bicão, não é? Naquela época não. Naquela época não, era assim. Então todo mundo ali sentado, e as pessoas entravam na casa, ficavam ali olhando, né? E ouvindo o que aquele convidado tinha para dizer. Por isso que essa mulher também entrou, ela não era uma convidada. E as mesas, elas eram bem baixas, e eles se sentavam meio no chão, assim com os pés cruzados, meio assim de lado, né? E comiam. Por isso que a mulher veio por trás. Estão me vendo aí, irmãos? Se eu fizer assim, vocês estão me vendo também? Não, porque de repente algum domingo eu posso querer pregar assim. E ela, por isso que ela veio por trás, diz o texto. Ó, levantei rápido. Ela veio por trás e começou a lavar os pés de Jesus. Também havia um hábito nos jantares, que quando a pessoa entrava na casa do convidado, você já deve ter lido o texto em que Jesus foi repreendido com os seus discípulos por comerem sem lavar as mãos. O anfitrião oferecia água para que as mãos fossem lavadas e para que os pés fossem lavados. Mãos e pés. Mãos para comer, higiene para mim, e pé, higiene para o outro que senta do meu lado. Não é? Hoje em dia, naquela época ainda mais, que você não tinha cetoconazol, as frieiras deviam rolar solta, né? Tem que lavar, é uma questão higiênica. Era comum também serem recebidos com um beijo. E o que ela fez não era completamente não usual, porque esse unguento, esse bálsamo, era como um óleo aromático.
Quando você vê Daniel, que fez um jejum e diz, não me ungi com óleo, não era uma cerimônia espiritual. Era como a gente que passa gel no cabelo, né? Para quem é mais antigo, o bozano, brilhantina, né? Os irmãos já brilham sem necessidade disso. Samuel, é isso aí. Mas eles passavam, além de se perfumar, ainda era. O dono da casa oferecia também. Era um hábito. Hoje a gente leva uma garrafa de vinho, a gente dá um buquê de flores, leva uma caixa de bombom, não é? Oferece um café da maquininha. É verdade, a gente tem o nosso hábito. Na época era esse o hábito. Essa mulher entra, mesmo não sendo anfitriã, e leva este bálsamo. Vamos continuar. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, se esse Jesus que eu convidei fosse mesmo um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Uma outra pausa. Nesse momento de um judaísmo já bem modificado do que a gente conhece lá atrás do Antigo Testamento, mas as leis e regras, mais de 600, que os fariseus compilavam e seguiam, era um peso nos ombros do povo. E a interpretação de cada uma delas e os desdobramentos das interpretações acabavam virando uma outra lei. Bom, mas a verdade é que ninguém poderia tocar em alguém impuro. Era o caso do leproso, era o caso de um corpo de alguém morto, aqui no caso uma prostituta. Mas a coisa se desdobrava de tal maneira que as castas foram se separando. Quem é impuro para sempre. Esse aí nunca vai ter jeito na vida. Jesus parece que infringia esses princípios. Parece não, ele fazia isso. Ter uma pecadora, uma prostituta tocando nele, o tornaria impuro. Como ela já estava banida da relação e da presença de Deus, a pessoa que tocasse em alguém ou em algo impuro, da mesma forma ficaria banido da presença de Deus, da sua graça, da sua paz. E aquele fariseu, pensando consigo, se esse cara soubesse, ele não sabe quem que é essa mulher que todo mundo aqui conhece. Todo mundo sabe, a mulher da vida. Eu imagino que ele mesmo conhecesse bem, já tivesse, talvez até, dado uma voltinha. Porque dos homens que tentaram apedrejar uma prostituta, é bem provável que muitos deles já tivessem se deitado com ela. Mas era um outro caso. Mas a verdade é que ele apenas pensou, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria que ela tocasse nele, ela é impura. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, era o nome. O cara tinha só pensado, ele não falou nada. Jesus conhecia o pensamento dele, como conhece o nosso. Simão, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tenho a te dizer uma coisa. Ele respondeu, pode falar, Jesus, dize a mestre. E Jesus conta uma historinha. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, muito dinheiro. O outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, está vendo essa mulher? A gente não sabe se foi de propósito ou por esquecimento, mas foi isso que aconteceu. Eu entrei na tua casa aqui, Simão, e você não me deu água para eu lavar os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas. E você não me deu nenhuma toalha. E ela os enxugou com os seus cabelos. Você não me deu ósculo, ou seja, você não me beijou quando eu entrei aqui. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, você não me ofereceu aquele perfume como é um hábito, mas esta, com o bálsamo, ungiu os meus pés.
Por isso eu te digo que perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Essa história que Jesus conta para o fariseu é muito interessante. Imagina um cara rico, tem dinheiro e tem 2 devedores. Um deve 500 denários. Um trabalhador comum ganhava 1 denário por dia. Se fosse no nosso calendário 365 dias, ele ganharia 365 denários por ano. Mas ele não ganha igual, ele tem que comer, tem que viver. Mas imagine que ele trabalhasse e guardasse o dinheiro e não comesse, não bebesse, não pagasse conta, nada. Ele teria que trabalhar quase 2 anos. Mas ele trabalhando e gastando, talvez ele demorasse 10 ou mais anos de trabalho para pagar esses 500 denários. E tinha um outro cara que devia 50 denários. 1 mês e 2 meses de trabalho. Mas os 2 deviam e nenhum dos 2 tinha a mínima condição de pagar. Então, o credor falou: tá bom, eu perdoo vocês 2. Ninguém me deve mais nada. Ufa, os 2 saem tranquilos. Um saiu pensando assim: pô, obrigado, patrão. Puxa, eu ia ter que trabalhar 2 meses para esse cara sem receber nada. Muito obrigado. O outro: meu Deus, eu seria escravo dele, porque eu ia trabalhar com 10 anos para pagar. Ô Simão, qual dos 2 seria mais grato? Ele diz: eu suponho que aquele que devia 50 mil. E Jesus respondeu: bingo! Certo, Simão? Você está certo. Você está correto. Quem é mais perdoado é mais grato. Quem tem uma dívida maior e Deus lhe perdoou, esse tem uma adoração e uma gratidão muito maior. Você está certo. Você pensa certo, Simão. E disse para a mulher, olhou para a mulher e disse para Simão: você não me ofereceu água para as mãos, para os pés, nem uma toalha, mas ela chora aos meus pés e enxuga com os seus cabelos. Já pensou alguém estar aos pés de Jesus, começa a chorar, vê que está molhado, e fala: eu molhei o pé dele, pega o próprio cabelo, fica tranquilo que eu vou secar. E derrama o seu bálsamo que ela comprou e custava caríssimo. Tem outros textos que falam sobre o preço dele, mas ela era uma prostituta. Talvez tivesse aquele perfume para o seu trabalho. Não era comum as mulheres terem perfumes, não era uma coisa barata. Mas ela tinha e começou a derramar aos pés de Jesus e cuidar dele. E você não me deu nada, Simão. Eu entrei aqui, você não me abraçou, não me deu um beijo, como é hábito, e ela está beijando os meus pés. Você não ungiu minha cabeça, ela está ungindo os meus pés. Trocando em miúdos, sabe o que é, Simão? É que ela tem consciência de que ela é uma pecadora. Ela sabe que ela é uma mulher da vida. Ela entende, ela é triste pelo que ela é. Naquela época as prostitutas tinham 2 jeitos de uma mulher virar prostituta, mais comuns. Ela poderia ser uma mulher dispensada, porque o homem poderia dar carta de divórcio se visse alguma coisa errada nela. Ela poderia ser dispensada por ser filha, porque em algumas famílias, se nascesse homem, o menino era preservado, mas se nascesse mulher, era simplesmente dispensada. E eram tomadas por pessoas que as levavam à prostituição. E tinha um outro caso que era de ser uma escrava, tomada numa guerra de um outro povo. É escrava, também vai servir como objeto sexual. A mulher já não tinha valor muito naquela época, imagina sendo uma escrava, ou uma mulher descartada. Então é alguém rejeitada, é alguém que ninguém quer, ou é alguém fora de sua terra, alguém usada, talvez até sem outra opção para poder viver. Porém, ainda que fosse a sua única fuga, ela sabia da sua miséria e do seu pecado.
Nós nos justificamos como não fazemos coisas erradas. Não, mas é porque eu fui largado, né? Porque eu fui abandonado, por isso que eu matei, por isso que eu roubei. Não me sinto culpado, porque todo dia eu ponho uma justificativa. Eu quero esconder quem eu sou. Ela não. Ela se sentia culpada. E diante de Cristo, a maior evidência de reconhecê-lo como Senhor, é porque o que ela mais queria era a sua liberdade verdadeira. Ali diante dela estava o seu Senhor. Ali diante dela estava o Filho de Deus, aos pés de quem ela chorava pelo seu pecado e pela sua miséria, por reconhecer e ter consciência de quem ela era. Coisa muito difícil para nós, porque nós não queremos olhar para nós e ver o nosso problema, muito menos o nosso pecado. Nós nos mantemos por muitos anos, nossa miséria, nossa maldade, nossa rebeldia contra Deus, nossa distância dEle, isso já não mais nos afeta, nós estamos cauterizados, nós temos sempre uma desculpa. Na verdade Deus sempre está errado, é nós é que estamos certos. Nós nunca vamos chegar aos pés dEle, abrindo o zíper e derramando a nossa vida para dizer: eu sou um cara errado, Jesus. Porque na verdade eu estou do lado de cá, exigindo dele muitas provas e muitas coisas para que eu o louve e reconheça que ele é Deus. Não basta o fato de olhar para mim e me ver morto, porque o homem está morto no seu delito e no seu pecado. A pior coisa que poderia nos acontecer, já aconteceu. Somos pecadores. Esse é o nosso problema. Irmão, o nosso problema não é ser brasileiro, morar nessa miséria. Não, isso é um problema, mas vai acabar, irmão, relaxa. Relaxa, porque esse mundo tem fim. Eu escrevi um versinho para fazer uma música, mas eu deixei de lado porque podia ser muito angustiante. Eu oro para esse mundo ter fim, ou para que ele se apresse a acabar, ou para que ele acabe rápido para mim. Então fica tranquilo que a gente tem eternidade, novo céu e nova terra, é para lá que eu olho. Mas eu tenho confiança e esperança em Deus, porque Ele é meu Salvador. Ele perdoou meu pecado, eu não tinha eternidade. Meu Deus, olha para mim. Ali estava uma mulher desse jeito, e quem é muito perdoada, sai dali dizendo: meu Deus, eu era escravo. Eram 50.000 denários. A minha adoração não é por nada. Esse fariseu já tem uma casa, uma mesa, um banquete, e não é por isso que eu agradeço. Eu moro talvez num casebre, talvez ela tivesse um filho, ou dois, ou tantos, fruto da sua prostituição, talvez ela não tivesse nada na sua geladeira, mas ela estava ali por causa do seu pecado. Quem muito é perdoado, muito adora, se devota, reconhece, não precisa de nada para amar a Deus, porque na verdade Ele já fez tudo. Mas vamos olhar um pouquinho para o Simão. Quando Jesus disse para ele: quem é pouco perdoado, pouco ama. Ela me ama muito, está fazendo isso, Simão, porque ela é uma prostituta, né? Ela tem muito pecado, e eu perdoando todo o pecado dela, ela é muito grata. Eu não vou nem reclamar de você não ter trazido água para eu lavar a mão e o pé e nem uma toalha. Eu nem vou reclamar muito de você não ter me beijado, até porque você é feio e não faz o meu tipo. Nem vou dizer para você que eu queria que você me desse o óleo, não vim aqui por causa disso. Mas eu entendo, Simão, que você não fez isso, mas você está certo. Eu tenho pouca coisa para te perdoar. Você é uma pessoa muito boa, quase perfeita. Seus negócios, sua casa, seus bens. Não tem nenhum, tudo certo aqui. Agora a minha pergunta para você, a respeito do fariseu, olhando para mim e para você,
Porque talvez eu e você sejamos mais parecidos com o Simão do que com a prostituta. É verdade, Zé. Por favor, né? Só faltava você comparar nós com a prostituta. Eu aguento suas pregações, aguento suas loucuras, piada que você faz, solta um palavrão ali, tudo bem. Mas querer dizer que eu sou igual a prostituta, amém, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, né? Então tá bom. Então, nós somos mais parecidos com o Simão. Veja, nós não somos o tipo de gente que está aqui se derramando. Porque geralmente quem se derrama muito na nossa realidade de São Paulo hoje, são os caras dessas igrejas que querem milagre. Então ele chora, ele faz tudo isso em troco de receber alguma coisa. A gente não. E para dizer a verdade, Zé, nós temos muito pouco pecado para confessar. O nosso grau de perfeição está um pouco acima disso. A gente não carrega tanta maldade no coração. E olhando aqui para nós, nessa celebração tão bonita, olha que linda esse auditório. Desculpa, assim, eu vou mentir um pouco. Então, quanta gente bonita que está aqui. Olha, eu olhando daqui imagino que, Senhor, a gente não deve ter pecado aqui. Pessoas bem arrumadas, todos na igreja, com a sua Bíblia, com o seu aplicativo. Eu vi na hora do cântico. Por isso que a gente adora pouco. Por isso que a gente não precisa toda hora estar aos pés dele. Por isso que nós não somos o tipo de gente que lê a Bíblia todo dia e que tem versículos na boca. A gente não tem muita cerimônia. Porque quando Jesus entrar na nossa casa para o jantar, chegar aí, Jesus, senta, vai sentando aí, pega um café ali, você conhece, quiser abrir a geladeira, fica tranquilo. Ele é chapa. Inclusive, as coisas que ele vem ensinar, eu também já sei, pô. Eu não estou chamando para jantar na minha casa, porque eu acho importante e quero aprender alguma coisa dele. Eu estou aqui analisando ele, porque na verdade eu também sou um mestre, um doutor da lei, um conhecedor. Muitos dos fariseus se tornaram fariseus porque antes eram escribas, eram copistas, os caras conheciam a lei, nem todos, mas alguns eram, de cor e salteado. Eu venho aqui para testar esse cara, pode ser que tenha sido por isso. Pode ser que ele se julgasse tão orgulhoso que eu não vou ficar dando água, lavando, senta aí, estou fazendo muito de dar comida. Estou fazendo muito de vir aqui na igreja hoje de manhã, hein, porque eu nunca vou em igreja, eu não aguento. É muita hipocrisia. Até cantei hoje, fechei o olho na oração só para dar uma colher de chá para Deus. Vou até dar uma oferta, vai, pegue esta moeda, Jesus. Nós somos mais parecidos com Simão. Nós estamos mais prontos. A minha pergunta para você é se o Simão adorava menos, porque realmente ele era mais perfeito e tinha pouca coisa para ser perdoado? Ou porque o Simão não conseguia olhar para si próprio com a consciência necessária? Será que o fruto da pouca adoração de Simão era a sua perfeição ou a sua cegueira? Será que Simão adorava pouco a Jesus porque ele se sentia melhor do que a prostituta? Irmãos, diante de Jesus, somos todos prostitutas. Nenhum de nós é melhor. Nenhum de nós. Todo dia nós deveríamos levantar, olhando para trás e pensando, eu não tinha vida, porque eu estava morto no meu pecado, e Cristo morreu por mim. É interessante como as pessoas olham para Jesus hoje, e como nos desenhos animados no seu olho vem um cifrão,
preocupados naquilo que Jesus pode dar e não naquilo que Jesus é, ou em quem Ele é, nosso Salvador, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, nascido de uma virgem, vai juntando aí, ressuscitado, subiu aos céus, desceu e enviando o seu Espírito e virá nos buscar para a eternidade, que nos socorre, que nos dá vida abundante neste mundo. Sim, que é um Deus que cura, sim, que é um Deus que nos assiste, mas esse mundo tem fim. E todos os dias eu estou aos seus pés dizendo: Senhor, obrigado, porque eu tenho muito para agradecer. Quando a gente tem pouco para agradecer, ou é porque somos crianças mimadas, que só queremos do Pai aquilo que Ele pode dar e não recebemos, ou porque não temos consciência do que Cristo fez por nós. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. O fato de você escondê-lo de todo mundo não significa que você não os tem, e não torna você melhor do que uma prostituta, porque diante dos olhos de Deus, o mundo jaz no maligno, e todos nós estávamos mortos no nosso pecado. Não importa qual deles seja, nós é que fazemos esse tipo de... Não, eu só contei uma mentirinha, e traí minha mulher, mas ele matou o fulano. O pecado dele é maior, talvez a consequência dele aqui na terra seja maior. Mas nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Não sei se você entende a diferença. Não é porque você cometeu um pecado que você é chamado de pecador. Você comete um pecado porque você nasceu pecador, é a tua natureza. A diferença entre eles é um detalhe, mas nós nascemos vivos nesse mundo, mas mortos diante de Deus. Por isso essa mulher se derramava diante de Jesus. Queria perguntar a você, se a tua vida de comunhão com Deus, de oração, de adoração e gratidão, é compatível com a obra que Cristo fez por você. Se a tua espiritualidade, a maneira como você vive, realmente representa e demonstra a consciência que você tem de quem você e eu somos. Nada. Se ainda achamos que nossa posição eclesiástica dentro dos ministérios nos torna melhor ou pior do que alguém, que a nossa conta bancária mostra que somos mais espirituais e mais abençoados, se você ainda está nessa página, rasgue-a e jogue-a fora. Porque quem muito foi perdoado, tem muito para agradecer. A igreja é a união daqueles que são gratos por tremenda salvação e por tamanha graça, por tamanha bondade, grande misericórdia, do Deus que me olhou através do sangue do seu Filho e não através do meu pecado, do Deus que se entregou por mim e morreu no meu lugar, a morte que eu deveria morrer, porque esse é o salário do pecado, e tudo que veio depois é fruto disso. Foi nesse ambiente de graça que você conheceu sua esposa, é nesse ambiente que você cria os seus filhos, é nesse ambiente que você tem a ética e a moral que você tem, é nesse ambiente que você faz os teus negócios com justiça, equidade, igualdade, honestidade. É nesse ambiente que você passa pelos desertos que você passa, é nesse ambiente, na sustentação desse Deus, que você passa pelo perrengue. É com esse Deus que você cuida do dinheiro que você tem, sendo o Senhor dele e não ele de você. E é nesse ambiente que você fica sem dinheiro e continua dependendo de Deus. É nesse ambiente que você vive, é nesse ambiente que você nasce, é nesse ambiente que você morre. Porque tudo está nele, é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. E porque sem ele eu não sou e não existo, sem ele eu estou perdido, dando murro em ponta de faca, sem ele eu estou tomando remédio todo dia tentando me encontrar, sem ele eu não sei se eu caso, se eu compro um frango ou vou numa corrida de bicicleta, sem ele eu posso ter 1000 mulheres e nunca ser satisfeito, sem ele eu posso me transformar num workaholic e ganhar tudo e perder o mundo e perder a minha vida. Sem ele eu não sei porque começou, sem ele eu não sei porque eu estou, e sem ele eu não sei para onde eu vou. Sem ele a minha vida é um nada.
Porque se Deus não existe, e se eu não vim do nada e não vou para lugar nenhum, quem não é nada, veio do nada e vai para o nada, não é nada, isso aqui não é nada. Sem Ele eu tento trocar o cabelo. Sem Ele eu mudo de marido. Sem Ele eu mudo de carro, mas não consigo mudar minha vida. Mudo de emprego, mudo de país. E nesse mundo a liberdade é para você fazer o que você quiser. Você muda de sexo, faz o que você quiser. Tente qualquer coisa para se achar. Mas sem Ele, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. O que essa mulher fez foi se render. Olhar para a vida dela, suas tentativas e quem ela era, e dizer, Jesus, eu me rendo. Olha o que eu sou. Olha em que estado eu cheguei. Tem chance para mim? E ao lado dela, alguém dizendo, ela é uma impura. E ele vai ficar impuro também. Eu não. Eu sou puro. Eu não preciso disso. Eu só preciso que Jesus me dê o que eu preciso aqui. O resto eu me viro sozinho. Você está errado. E bem errado. Está precisando quebrantar o seu coração. Ter consciência de quem você é. Com muito ou com pouco. Abastado ou na secura. Está precisando olhar para você mesmo. E dizer, eu tenho uma grande dívida. Porque eu estou longe do meu Salvador. Eu estou longe do meu Senhor. E eu sou um pecador. Eu quero render a minha vida a Cristo. Para que Ele seja o meu Senhor verdadeiro. E a minha vida vai ser devotada a Ele em tudo. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quanto eu dependo dEle. E assim, façamos uma troca. Nesse caso, é muito melhor ser comparado com a prostituta do que com o fariseu. Porque é esse arrependimento que o Senhor espera de nós. Vamos fechar nossos olhos. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã para te pedir perdão e te dizer, Senhor, que nós precisamos de um encontro verdadeiro contigo. Peço perdão pelo meu pecado, Senhor, pelo meu erro, pela minha ganância, pelo meu orgulho, pela minha altivez, pelas vezes que eu duvidei de Ti. Senhor, olhando para mim, eu não sou nada. Vim a este mundo, vivo, e ele vai acabar. Não há sentido neste mundo, a não ser que eu conheça o Criador e Salvador, para estar contigo na eternidade, Jesus, e viver esta vida aqui, aos teus pés, trazendo a minha bacia de água, as minhas lágrimas, minha toalha, meus cabelos, meu perfume, minha vida e o meu pecado, e dizer, Jesus, me perdoa, cuida de mim. Eu quero te encontrar, e eu quero me encontrar, Senhor. Eu quero me reencontrar com a minha paz. Eu quero me reencontrar com a minha alegria. Eu preciso, Jesus, me reencontrar. Eu preciso me encontrar contigo. Me perdoa pelas minhas barganhas, pela minha fé de comércio e de negócios. O Senhor é muito mais importante do que as coisas que o Senhor dá. O Senhor é importante porque o Senhor é Senhor e Salvador, nascido, morto e ressurreto como Filho de Deus, Senhor da minha vida, e eu sou teu. Quem muito é perdoado, muito ama.
E eu estou aqui para dizer que eu te agradeço porque o Senhor me perdoou. E eu tenho muito que te agradecer porque eu sou muito devedor. Eu não quero ser como o fariseu que se sente bom, se sente perfeito. Eu quero ser como a prostituta, que se reconhece como devedor, mas se derrama e se encontra com o teu perdão, porque o teu perdão e a tua graça é melhor do que a vida. Melhor do que a vida. Melhor do que a vida. Teu perdão e a tua graça são melhores do que viver. Não dá para viver sem o Senhor.